Graças a Deus, que o Espírito do Deus vivo, o Espírito do Senhor Jesus Cristo, seja com você, amiga e amigo ouvinte, agora, nesse momento. Seja forte, seja cheio do poder de Deus, porque esta é a vontade de Deus para o seu povo, para os seus filhos, para aqueles que obedecem a sua palavra. Então seja abençoada neste dia, para que este final de semana seja o melhor da sua vida, em nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, deixe-me falar uma coisa muito importante para você, mas muito importante mesmo. Às vezes, as pessoas sofrem e sofrem muito, mesmo estando na fé, mesmo sendo batizadas com o Espírito Santo, mesmo estando vivendo na justiça de Deus, obedecendo a palavra, elas sofrem e não sabem a razão do porquê estão sofrendo. Por que eu estou sofrendo assim? Por que eu tenho sido tão derrotado? Por que eu tenho acontecido isso comigo, acontecido aquilo comigo? Por que eu sou uma pessoa que, puxa vida, ainda não aconteceu a minha felicidade? E às vezes a pessoa fica meditando nisso e procurando responsáveis por essa vida mesquinha e miserável que elas estão sofrendo. E elas não sabem, elas não têm ideia da fonte dessa destruição. Elas não sabem, infelizmente, mas vão saber agora, que elas são a causa principal de seus fracassos. Bispo, como que eu posso ser a causa dos meus fracassos? Como que eu posso ser a causa da minha vida de má qualidade? Pois eu tenho ido na igreja, eu tenho feito os meus jejuns, minhas orações, meus sacrifícios, mas ainda não aconteceu aquilo que eu tanto espero. E eu venho aguardando isso há anos e não acontece. Por que eu sou o responsável? O que eu fiz de errado? O que você fez de errado você vai saber agora, neste momento. Presta bastante atenção. Lá no livro de Jó, capítulo 15 e versículo 6, diz assim, a profecia é essa: a tua boca te condena, e não eu. E os teus lábios testificam contra ti. Vou ler outra vez. A tua boca te condena, e não eu. E os teus lábios testificam contra ti. Em outras palavras, resumindo essa palavra, o profeta está dizendo, em nome de Deus, que a boca do homem é que o tem condenado. Como assim? Como que eu tenho me condenado? Como que eu tenho me amaldiçoado, em outras palavras, no português, claro? Você tem se amaldiçoado, minha amiga e meu amigo ouvinte. Sabe por quê? Porque você tem confessado, a sua boca, os seus lábios têm confessado o que é mal. Você diz assim, você diz para um amigo, uma amiga, para um ente querido, uma pessoa qualquer, uma pessoa mais íntima, você diz assim, a minha vida não vai para frente, pronto. Você está determinando isso. Você está se condenando. Você está se amaldiçoando. Você que está se amaldiçoando. Ah, minha vida, puxa, eu não sei. A pessoa fala assim, olha, eu vou conseguir. Uma outra pessoa fala para você, eu vou conseguir, você também vai conseguir, Deus é contigo.
Aí você diz assim: ah, mas sabe de uma coisa? Eu já fiz tanta coisa, não aconteceu nada. Quer dizer, você está se amaldiçoando, você está negando a fé, você está fazendo mal a si própria. É como se você pegasse um punhal e ficasse se espetando. Por quê? Porque a palavra tem poder, minha amiga e meu amigo ouvinte. A palavra tem poder. Ela tem poder para condenar, ela tem poder para absolver. Ela tem poder para amaldiçoar, ela tem poder para abençoar. Mas a palavra que sai da boca de Deus é que dá vida à alma. E quando ela sai da boca de Deus e vem para dentro de nós a comemos, nós a absorvemos e pronunciamos, e confessamos, e profetizamos, e mantemos o pensamento nosso como o pensamento de Deus. Quer dizer, quando nós confessamos o que diz a palavra de Deus, quando nós confessamos com os nossos lábios, então nós abençoamos o nosso corpo, nós abençoamos a nossa vida, nós abençoamos a nós mesmos. Se eu confesso o que está escrito na palavra de Deus, em outras palavras, quando eu digo assim, vai arrebentar, nós vamos arrebentar, eu estou confiando, confessando aquilo que está escrito, determinado na palavra de Deus. Agora, se por acaso eu falo, puxa, não vai dar certo, será? Será? Igual a Mara lá da novela Os 10 Mandamentos, ela sempre joga uma dúvida, será? A pessoa fala uma coisa boa, ela fala, será? Talvez você seja uma pessoa assim. Sempre você está se perguntando, será? Será? O pastor fala alguma coisa boa, palavra de Deus positiva, levando, remetendo sua fé para frente, e você, no fundo, diz, será? Será? Poxa, eu já fiz tanto disso, eu já fiz aquilo outro, será? Minha amiga, meu amigo ouvinte, quando você fala assim, você está se amaldiçoando, você está se condenando. Quer dizer, não adianta a palavra de Deus que traz vida para você, a palavra de Deus traz vida, mas você contesta, você reprime essa palavra de vida, e o que acontece? O que acontece? Você neutraliza o poder de Deus e absolve, ou melhor, absorve a palavra do diabo. Você veja que o diabo mentiu para Eva. O diabo trouxe uma palavra enganosa para Eva. E Eva absorveu aquele engano e caiu na tentação. O diabo fez o mesmo com Jesus. Ele tentou Jesus, mas Jesus disse, não, está escrito. Não só de pão o homem viverá, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E outra vez o diabo veio com outra sugestão, mas Jesus disse, está escrito. E outra vez, terceira vez, o diabo veio com nova palavra, nova ideia, mas Jesus disse, está escrito, quer dizer, está determinado. Quer dizer, se o próprio Deus, para resistir ao mal, para vencer o mal, teve que ouvir, teve que pronunciar, teve que confessar a palavra de Deus para vencer Satanás, quanto mais nós, homens de pequena fé. É ou não é, minha amiga, meu amigo ouvinte? Então a sua vida não vai bem, não é por conta da igreja, não por conta do pastor, não é por conta dos outros, não é porque a mulher tomou o seu marido, o homem tomou a sua mulher, não é porque você está com azar, não. É porque você vem pensando e confessando o mal, e o mal vem acompanhando você. Isso é lógico, é como está escrito lá, vou repetir o texto sagrado lá de Jó, capítulo 15 e versículo 6. A tua boca te condena, eu não. Quer dizer, Deus está falando,
A tua boca que condena você, não eu. E os teus lábios é que testificam contra você, não eu. Quer dizer, Deus não é culpado dos fracassos nossos. Deus não é culpado das nossas mazelas. Deus quer só o bem da gente. Mas nós confessamos, por conta da confissão das nossas fraquezas, por conta da confissão do que é mal, nós então somos condenados por nós mesmos. Ah, minha amiga, meu amigo ouvinte, abra sua inteligência, sua capacidade. Aliás, esse domingo, domingo agora às 9h30 da manhã, eu vou estar abençoando as pessoas. Estarei focando mais a respeito disso. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Minha amiga, meu amigo ouvinte, presta bastante atenção que eu vou dizer, e eu não vou repetir. Quando a pessoa usa a fé inteligente, a fé racional, a fé que pensa, ela se apoia na palavra de Deus. Se ela não está sentindo bem, ela não confessa que está sentindo bem. Antes, ela pode confessar as suas necessidades para Deus. Por isso existe a oração. Por isso existe o clamor. Então a gente fala com Deus, mas não fala com os outros. Os outros não precisam saber o que nós estamos passando. As dores, as nossas mazelas. Não, nós falamos para Deus. Nós clamamos a Deus. Jeremias clamou, lamentou para Deus. Ele não lamentou para os homens, porque ele sabia que os homens não iam fazer nada. Mas ele lamentou para Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, seja prudente, seja inteligente, use a sua fé com inteligência. O profeta disse, a tua boca te condena, e não eu, quer dizer, Deus. É Deus falando, a tua boca te condena, não sou eu que te condeno. E os teus lábios testificam contra ti. Quer dizer, toda vez que você fala o que é mal, acontece o que é mal. Toda vez que você confessa o que é bom, vem o bem. E na realidade, você há de convir o seguinte, toda hora, a todo momento, nós temos que fazer escolhas. A todo momento nós tendemos, imagine você andando numa corda. Você está andando numa corda. Você está como se diz, equilibrando numa corda. Aí, se por acaso você cair, tem o lado direito, tem o lado esquerdo. Do lado direito, tem água para você cair e não se machucar. Do lado esquerdo tem pedras, rochas. Você vai se machucar. Quer dizer, tem sempre o lado bom e o lado mal. Então você está andando nessa corda. Aí, se por acaso você desequilibrar e cair, então você caia, tenda a sua queda para onde tem água e você possa nadar e se salvar. E não para aquilo que tem pedra, que você vai se machucar, que você vai morrer. Então, nós temos que tender para o bem ou para o mal. Se nós tivermos que tender, nós tendamos para o que é bom. Vamos confessar o que é bom. Vamos confessar o que é positivo. Vamos confessar a nossa fé, a nossa crença. Vamos dizer que está escrito. Vamos confessar o que está escrito. O que Jesus falou, o que saiu da boca de Deus. Porque se confessarmos o que é mal, nós certamente iremos mal. Se você confessar
o que é bom, certamente vai vir o bem. Só depende de você. Eu não posso confessar por você, nem você pode confessar por mim. É ou não é? Cada um tem que confessar por si próprio. A boca é de cada um, os lábios é de cada um. Mas uma coisa eu sei, se você confessa o que é mal, então você com certeza vai sofrer as consequências. Por isso que o Senhor Deus diz, a tua boca te condena, não eu, e os teus lábios testificam contra ti. Que coisa forte, né? Nós vamos ouvir agora testemunhos de fé, pessoas que viveram o inferno, um pedacinho do inferno, mas um dia receberam o espírito da fé, o espírito da palavra de Deus. E o que aconteceu? Elas começaram a usufruir os benefícios do Espírito Santo. Vamos ouvi-las. Meu nome é Adriana. Antes de chegar na Igreja Universal, devido a muitos problemas familiares, né, discussões na família, eu absorvi tudo aquilo para mim de forma muito negativa. E eu tinha muito complexo. Eu me achava o patinho feio entre as minhas amigas, eu achava que elas sempre eram as mais delicadas e eu não. E tanto que eu vim usar as sandálias, eu tinha 28 anos, porque eu achava meus pés muito feios, as medidas do meu corpo desproporcional em relação às minhas outras amigas. E toda a minha adolescência, isso acarretou numa timidez, eu tinha vergonha das minhas vestes, do meu cabelo, tudo eu me diminuía, a minha autoestima não existia, era muito baixa. E tudo isso acarretou, eu tive gastrite, eu sentia muita dor de cabeça e eu sentia muita angústia, muita depressão, ao ponto de eu ter que ser encaminhada para um tratamento psicológico. Chegando no consultório, essa médica, ela era da Igreja Universal e ela percebeu que a ajuda que ela poderia me dar era limitada em relação a tudo isso. E ela me orientou que eu fosse a um local onde tinha muitos jovens e ali eu ia também ter um tratamento, mas um tratamento específico para aqueles problemas que eu estava passando. Aí, nesse dia também, eu estava sentindo muita dor de cabeça e ela perguntou se eu aceitava uma oração. Eu aceitei e eu achei muito interessante porque na hora que ela fez a oração, através da unção com óleo, a dor de cabeça passou. E como eu fazia muita simpatia, eu era religiosa, então eu achei muito interessante. Eu pensei, eu vou nesse lugar porque lá deve seguir a mesma linha que eu e deve ser melhor ainda, eu vou aprender mais coisas. Foi quando eu mostrei o endereço para minha mãe, ela se interessou, porque ela, devido aos problemas que a gente passava na família. Quando eu cheguei na Igreja Universal com a minha mãe, uma semana depois dela ter ido, ela veio e me falou, olha, eu gostei muito, é diferente de todas as outras igrejas que eu já fui. E eu me interessei, aí eu fui com ela. E chegando lá, realmente eu me surpreendi, porque era uma linguagem nova, uma linguagem diferente. E o que me chamou a atenção foi quando o pastor disse que a fé, ela vem pelo... é certeza. Certeza daquilo que eu não vejo e convicção de coisas que eu espero. E eu não tinha nem esperança do meu futuro, eu nem sabia o que eu queria para o meu futuro. E ele falando que era convicção de coisas que se esperam, aquilo entrou dentro de mim, que eu deveria sim me projetar, ter um futuro. Eu comecei a ouvir a palavra de Deus e a cada vez que eu ia, aquilo me entusiasmava mais. Eu passei por um processo de libertação, onde eu não tinha mais angústia, não tinha mais depressão, eu já me via com outros olhos. E comecei a perceber que eu precisava preencher aquele vazio que existia em mim. E foi quando eu percebi que eu precisava do Espírito Santo. E também nessas palestras, o pastor, conforme ele ia orientando, eu fui perseverando, buscando, mudar as companhias, leitura da Bíblia, jejuar, buscar limpar a minha mente, ter a mente do Senhor Jesus. E foi através disso que eu fui batizada com o Espírito Santo. Numa das reuniões de domingo de manhã, eu sempre ia na expectativa, hoje eu vou ser batizada, hoje eu vou ser batizada.
E eu percebi uma alegria muito forte dentro de mim, e isso não foi só naquela reunião, ela permaneceu. A alegria, a paz, a paciência, o amor que eu não tinha nem mesmo pelos meus pais. E hoje eu amo os meus pais. E o principal disso é porque não é uma coisa que tem intervalos. Hoje eu sinto, amanhã eu não sinto. É uma coisa permanente, é uma força interior que permanece. Depois que eu recebi o Espírito Santo, é notória a diferença de dentro para fora. Porque apesar de ter problemas, hoje até maiores do que antes. Mas hoje, mesmo que os problemas venham, o Espírito Santo ele fala comigo, ele me conforta, ele me direciona, ele me dá estrutura para eu saber por onde começar a resolver aquele problema. Eu respirar fundo e saber que o problema existe, mas que ele não é maior do que eu. Antes de ser batizada com o Espírito Santo, eu tinha depressão, muita angústia, e hoje não mais. É uma fonte de água viva dentro de mim. E a minha autoestima também hoje existe. Vejo beleza em mim, coisa que antes eu não via. Hoje eu vejo o quanto é diferente, o quanto é importante buscar e receber o batismo com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é a direção. Graças a Deus. Tá vendo que testemunho maravilhoso? É muito bacana, mas eu não sei se você percebeu. Ela disse, olha, eu fui em muitos lugares, muitas religiões, mas na Igreja Universal do Reino de Deus é diferente, a mensagem é diferente. Eu ouvi uma palavra diferente. Sabe o que é, minha amiga? Eu vou dizer para você. Quando as pessoas vêm na Igreja Universal do Reino de Deus, nós, pastores, bispos, nos preocupamos em dar para elas, passar para elas, uma fé inteligente. Nada de fé emotiva, sensacionalista. Não. Nós levamos às pessoas uma fé racional ao invés de uma fé emocional. Então, na fé emocional, as pessoas não pensam, elas andam na base da emoção, elas tomam decisões na base da emoção. E é por causa disso que muitas pessoas estão na fé emotiva, a fé emocional, e não conquistam nada, estão vivendo cada vez mais no brejo. Então, você que não gosta de pensar, você que não gosta de raciocinar, eu não quero pensar, eu não quero ter o trabalho de pensar, por favor, não venha na Igreja Universal do Reino de Deus, porque na Igreja Universal do Reino de Deus nós levamos as pessoas a pensar, raciocinar. Porque se elas não querem raciocinar, então a palavra de Deus não serve para elas. A palavra de Deus saiu da boca de Deus para as pessoas que querem pensar, para as pessoas que gostam de pensar, para as pessoas que gostam de raciocinar, de usar o seu intelecto, usar a sua razão para saber escolher o que é bom e evitar o que é mal. Então, minha amiga, meu amigo, neste domingo eu estarei aqui às 9h30 da manhã no Templo de Salomão e eu quero enriquecer você. Eu vou enriquecer você. Você quer ser rico? Então, neste domingo, aqui no Templo de Salomão, às 9h30 da manhã. Agora, preste atenção. Presta bastante atenção. A riqueza de Deus começa dentro de você. Ela não começa do lado de fora, não. Ela começa dentro de você. Eu vou falar mais a respeito disso neste domingo, às 9h30, aqui no Templo de Salomão. Agora, por favor, se você chegar às 9h30, você vai ficar do lado de fora, porque nós vamos fechar as portas. Eu não vou aceitar que as pessoas entrem depois da hora, porque nós começamos a trabalhar exatamente às 9h30. Então, se você quer o Espírito de Deus, se você quer o Espírito da riqueza, da glória de Deus, você tem que chegar antes das 9h30. Se você tem filho, vai deixar o seu filho na escolinha dominical, então, por favor, chegue 9h, para dar tempo para você chegar lá, chegar na reunião, tranquila, e participar da reunião desde o início. Porque
A reunião segue uma sequência. E ela começa bem logo no início. Ela começa bem. Se você perde o início, você perde a grande parte da reunião. Então, amiga e amigo ouvinte, chegue mais cedo, chegue antes das 9h30, chegue 9 horas, chega 9 horas, no mais tardar 9h15, para poder estar disponível às 9h30 em ponto. Quando a gente vai num encontro muito importante, quando você vai, por exemplo, você vai para uma reunião, uma entrevista para emprego, você vai chegar atrasada? Duvido que você chegue atrasado. Se você vai para uma entrevista de emprego, pode ter milhares de pessoas, você vai levantar de madrugada, vai querer chegar, às vezes até no dia anterior. Às vezes a pessoa vai para a fila de shows desses roqueiros desse mundo, vai um dia antes, às vezes vai uma semana antes para a fila. E na hora para buscar, para ter um encontro com Deus, ela chega atrasada. Isso não é admissível. Isso é falta de consideração, isso é falta de temor, isso é desleixo, isso é falta de educação, de consideração, de respeito para com Deus. Então, chegue na hora, antes da hora, naturalmente. A reunião começa às 9h30, mas as portas também do templo fecham às 9h30 em ponto, para que ninguém chegue atrasado. Então, neste domingo, às 9h30 da manhã, nós estaremos enriquecendo as pessoas. Se você quiser ser rico, domingo agora, mas chegue antes das 9h30, senão você vai ficar do lado de fora. Senão você vai ter que assistir a reunião lá no Brás e por vídeo, não aqui no templo. Deus abençoe a todos e até amanhã, neste horário e nesta emissora. Graças a Deus.